Você quer conhecer um truque para aumentar a sua aprendizagem? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Olá, meu nome é Gisele e hoje eu vou te apresentar uma das técnicas de estudo mais subvalorizadas de todas, que é o efeito futuro do teste. Mas antes que eu explique o que é exatamente, eu te convido a você se inscrever agora mesmo no meu canal para você ter mais conteúdo sobre como estudar e aprender com qualidade e potencializar os seus resultados. Então vamos lá! Antes de tudo, você tem que entender que aprender é contraintuitivo. Todas as técnicas e métodos que você utiliza que são intuitivos, na verdade, eles não dão tanto resultado assim. A ciência cognitiva, que é o campo que faz o estudo sobre o que funciona e o que não funciona quando o assunto é aprendizagem, já ficou meio que comprovado que as técnicas mais contraintuitivas são as que dão mais resultado. E é aqui que se encaixa o efeito futuro do teste. Para você entender o que é esse efeito, você tem que saber um dos princípios que a gente tem quando está formando uma nova memória. Ou seja, quando você está aprendendo algo novo e formando essa nova memória, essa nova lembrança sobre esse conhecimento, que é a recuperação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente e detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, que é a codificação, consolidação e a recuperação, que é o que a gente vai prestar mais atenção aqui nesse vídeo. Então deixa na sua lista de espera e depois você assiste, mas vamos terminar aqui primeiro, tá? O efeito futuro do teste está baseado nesse princípio que a gente chama de recuperação, que é uma dessas etapas que eu citei anteriormente. Quando você recupera, isso quer dizer que o seu cérebro está fazendo um esforço mental ativo de ir atrás da informação. E esse efeito faz com que as células, os neurônios que guardam aquela informação, sejam ativados. Para eles serem ativados, você tem que percorrer um caminho. E cada vez que você faz isso, esse caminho é fortalecido. E o resultado é que você tem uma memória melhor sobre aquele conhecimento e um aprendizado mais eficiente. E o efeito futuro do teste usa como base este princípio, que também pode ser conhecido como efeito do teste. Daí que vem o nome dele, e você vai entender mais quando eu explicar a próxima etapa. E agora você vai entender por que é futuro. Imagina que você tem que recuperar a informação, como eu citei anteriormente. Só que essa informação ela ainda não está guardada no seu cérebro. Ok, então isso quer dizer que você vai ter que lembrar de algo que você não conhece, que você ainda não estudou, que você vai estudar lá no futuro. Por isso o nome é efeito futuro do teste. Seria como você tentar se lembrar de algo que você ainda não conhece. E agora você para pensar. Isso é muito contraintuitivo. Você deve estar imaginando como é que eu vou fazer isso e como é que isso funciona, como é que isso dá certo. Mas é justamente por causa desse pequeno desafio que o negócio funciona. Quando você recupera algo que você conhece, você já sabe o caminho. Teoricamente, seu cérebro está lá procurando as sinapses responsáveis para levar até aquele conjunto de neurônios que, quando ativados, te evocam a memória. Só que quando você tenta se lembrar de algo que você ainda não conhece, não tem caminho. Seria como se você estivesse abrindo o terreno para depois, quando você receber aquela informação nova, já tiver o caminho para ela chegar e ser guardada. Então, o efeito futuro do teste, ele facilita a aquisição de um novo conhecimento, mesmo que você ainda não saiba, mesmo que você ainda não o conheça. Porque quando você for fazer esse processo de tentar se lembrar de algo que você ainda não conhece, quando você adquirir aquele conhecimento, ele já vai ter o caminho para ele. Então você não vai ter meio que gastar um tempo para formar o caminho, porque você já terá preparado o terreno. Quando eu citar os exemplos de métodos que você pode fazer o efeito do futuro do teste, você vai entender melhor. Mas você tem que ter ideia que, apesar dele ser um tanto contraintuitivo, ele é muito bom, porque você aprende muito mais mesmo sem saber do conteúdo ainda. Porque o que acontece? Você tem esse desafio de tentar evocar algo que você ainda não conhece, mas quando você for ter o contato com essa informação, com esse novo conhecimento, ele vai ser facilmente alocado, como eu citei anteriormente. E como que você pode fazer isso? Bem, você pode fazer exercícios, testes, questões de matérias que você ainda não estudou profundamente aquele conteúdo.
Então, como você não sabe como resolver, você vai usar suas bases prévias para tentar achar a solução daquele problema. E nisso você estará aplicando o efeito futuro do teste também, preparando as rotas dessas conexões neurais que vão receber esse novo conhecimento para quando você no futuro tiver que recuperar, ficará mais fácil de se lembrar. Além disso, você também pode, por exemplo, se estiver aprendendo um novo idioma, tentar ouvir um diálogo, mesmo se você não conhece aquele vocabulário, e se esforçar para discernir quais são as palavras que eles estão falando ali. Tente ao máximo, somente ouvindo, tentar entender o que está sendo discutido, para somente depois você pegar aquele diálogo escrito e tentar entender. Porque às vezes você tem uma facilidade maior para ler, por exemplo, do que para escutar. E quando você lê, você vai fazer essas associações. Ah, aquela palavra que aquele cara falou, é isso aqui que está escrito. Então, quando você escutou, mesmo sem saber o que era, você já estava fazendo o caminho para aquela informação ser guardada. E agora que você sabe o que é, ela já foi alocada no lugar certo e vai ser fácil de você lembrar no futuro. Você também pode se impor desafios com as dificuldades desejáveis, porque também não adianta você tentar aprender algo que você ainda não estudou, que seja tão difícil que você não vai ter nenhum benefício daí. Então você tem que ter um certo cuidado de quando for decidir qual que vai ser a dificuldade que você vai enfrentar, porque ela não pode ser nem tão fácil, porque aí não vai ter efeito nenhum, e ela também não pode ser tão difícil, porque você também vai ter um esforço que não gerará resultado nenhum. Outra forma de você conseguir alcançar o efeito futuro do teste é por meio de testes. Tente fazer simulados, provas, que você ainda não sabe detalhadamente o conhecimento daquela matéria. E assim que você terminar de responder as questões, você confere a resposta, porque se você não conferir, você vai acabar aprendendo errado. É necessário que você confira a resposta para saber se você está indo para o rumo certo, para fortalecer sua aprendizagem mais ainda. E não se preocupe se você responder errado, se você pegar um conceito errado, porque essa técnica ela funciona apenas se logo após você ter feito esse esforço, você conferir a resposta. Porque nada adianta se você responder errado, fazer errado e depois não corrigir, porque senão você aprende errado. E aqui também vale você chutar, porque pelo erro você também aprende. Você pode chutar uma questão e a resposta ser errada, e dali você vai aprender que aquela resposta não condiz aquele conceito que você está aprendendo. Só não vale fazer isso na prova, né? Isso daí é só quando você está treinando, quando você está estudando. E quando você tentar aplicar esse efeito futuro do teste, eu só te sugiro para você não usar matérias muito complexas, porque isso pode aumentar a dificuldade e dificuldade demais não vai gerar também nenhum resultado aqui. E basicamente esse é o efeito futuro do teste, dos métodos de estudo mais contraintuitivos que tem, mas que dão resultado sim, desde que você aplique da maneira correta, como eu expliquei aqui para você nesse vídeo. Agora que eu te expliquei sobre o que é o efeito futuro do teste, você acha que esse é um método válido para você aplicar na sua rotina de estudo? Me conta aqui nos comentários desse vídeo o que você achou. Obrigada por assistir e até a próxima!